Bom dia, família Canção Nova. Quarta-feira, dia de catequese com o Papa Francisco. Hoje o Santo Padre rezou pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Aqui na capital paulista, dia de sol com algumas nuvens, a mínima é de 14 e a máxima 28 graus. Hoje temos dica de como conseguir uma vaga de emprego. A Aline Mércio está em um posto de atendimento ao trabalhador para saber como funciona essa ajuda. Tem também informações direto de Brasília. Você confere ainda a previsão do tempo para a sua região e a história das irmãs da apresentação de Maria. Seguimos agora para um breve intervalo com imagens de Brasília. No Distrito Federal, o dia de sol com aumento de nuvens. À tarde pode chover. Máxima prevista hoje é de 29 graus. CN Notícias volta em 2 minutos. Na catequese de hoje, o Papa Francisco falou da nova Beata brasileira e pediu a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para o nosso povo. Bom dia, Adelita, e a todos. O Papa Francisco saudou os peregrinos de língua portuguesa presentes na Praça São Pedro, de modo especial os de São Salvador, da Bahia, Anicuns, Taubaté e São Paulo. Em seguida, falou da mais nova Beata brasileira. L'altro ieri a Crato, nello stato brasiliano di Ceará. Anteontem, em Crato, no estado brasileiro do Ceará, foi beatificada Benigna Cardoso da Silva, uma jovem mártir que, seguindo a palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo a sua dignidade. O seu exemplo nos ajude a ser generosos discípulos de Cristo. E fez um pedido. Un applauso alla nuova Beata. Um aplauso à nova Beata. O pontífice rezou pelo povo brasileiro pedindo a intercessão da padroeira. Prego Nossa Senhora Aparecida. Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência. Dall'intolleranza e dalla violenza. O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre o discernimento e disse que o discernimento, não é principalmente um procedimento lógico. Ele incide sobre as ações e as ações têm uma conotação afetiva que deve ser reconhecida porque Deus fala ao coração. E citou a desolação como primeira modalidade afetiva do discernimento. Explicou que esta é definida como obscuridade da alma, perturbação interior, impulso para coisas baixas e terrenas. O Santo Padre acredita que, de certa forma, todos nós já vivemos a experiência da desolação. O problema é como poder lê-la, orientou o Papa, pois também ela tem algo importante para nos dizer e se tivermos pressa de nos livrar dela, corremos o risco de perdê-la, pois pode ser um indispensável sinal de alarme para a vida, convidando-nos a explorar paisagens mais ricas e férteis que a fugacidade e a evasão não permitem. E concluiu dizendo que, se soubermos atravessar a solidão e a desolação com abertura e consciência, podemos sair revigorados sob o aspecto humano e espiritual, pois São Paulo lembra que ninguém é tentado além das próprias possibilidades, pois o Senhor nunca nos abandona, disse o Papa. Perché il Signore non ci abbandona mai. Em seu apelo, disse que observa com horror os acontecimentos que continuam a manchar a República Democrática do Congo e que lamenta profundamente a agressão que ocorreu nos últimos dias em Maboia, onde pessoas indefesas foram mortas, incluindo uma freira. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.
Segundo a última pesquisa do IBGE, o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas desempregadas. Mas a boa notícia é que existem vagas. Em São Paulo, por exemplo, há mais de 3 mil oportunidades de empregos. E os postos de atendimento ao trabalhador ajudam nessa busca. A Aline Mércio está num posto de atendimento ao trabalhador e fala com a gente sobre essas dicas. Bom dia, Aline! Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham a Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, são cerca de 230 PATs aqui no estado de São Paulo. E agora a gente vai entender como que funciona esses postos de atendimento ao trabalhador com a Kelly de Cássia Rodrigues, diretora aqui técnica do PAT. Bom dia, Kelly. Como que funciona o serviço do PAT? Bom dia. Os serviços do PAT atualmente nós fazemos cadastro de emprego, né, para o trabalhador que busca uma recolocação no mercado de trabalho. Também fazemos seguro-desemprego, também tem a opção do trabalhador fazer o seu seguro-desemprego registrar por meio do aplicativo da carteira digital, né, e também fazemos o apoio aos empregadores que buscam, né, um apoio para conseguir encontrar o melhor trabalhador para a sua empresa. Então nós também fazemos esse apoio às empresas que buscam candidatos. Como que estão as vagas hoje aqui em São Paulo? Bom, atualmente hoje nós estamos com 11 mil vagas nos postos de atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Essas vagas elas são em diversos setores, indústria, comércio, serviços, né? Tivemos uma alta aí na recolocação dos trabalhadores na área da indústria e principalmente dos serviços, né? Então a gente tem bastante vagas como costureira, atendimento, lanchonete, tem bastante vagas em oferta atualmente aqui nos PATs. Legal, e para o trabalhador que quiser vir aqui, como é que ele faz? Ele pode comparecer em qualquer posto de atendimento, tá? Com agendamento ou sem também, e trazer o RG, o CPF e a carteira de trabalho, seja ela física ou digital, e nós iremos atendê-lo, seja para cadastro de emprego, ou mesmo para registro do seguro-desemprego, ou para orientação e emissão de carteira digital. Perfeito, muito obrigada, Kelly. E para quem quiser, né, visitar aí o site para saber mais informações e também agendar, é o www.agendasp.gov.br. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Aline, por suas informações. E a seguir tem as principais notícias pelo mundo e a previsão do tempo. Veja aí como fica o tempo em Curitiba. O dia será de sol com algumas nuvens, máxima de 27 graus. A Caixa Econômica Federal pediu um prazo maior para a liberação do crédito consignado. A Camila Castro conta para a gente como deve ficar essa situação. Olá, muito bom dia. Com a ampliação, esse prazo deve passar para 5 dias. De acordo com o banco, o Ministério sinalizou que essa ampliação deve ser aprovada, mas isso ainda não foi oficializado. Se a ampliação do prazo for realmente oficializada, no entanto, o crédito só pode ser liberado apenas na próxima semana. Na noite de segunda-feira, a Caixa informou que, atendendo a uma orientação do Tribunal de Contas da União, congelou por 24 horas a liberação de empréstimo nessa modalidade. Esse prazo foi um intervalo dado pelo TCU para o banco dar explicações sobre o consignado do Auxílio Brasil. O empréstimo é descontado automaticamente na folha do beneficiário e foi liberado no dia 11 de outubro. O teto de juros mensais é de 13,45%. Há ainda outras 11 instituições financeiras autorizadas a fazer o consignado com o Auxílio Brasil. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. Mesmo provocando seca em algumas regiões do Brasil, o fenômeno Laninha antecipa as chuvas para o início da primeira safra de grãos. Enquanto o Rio Grande do Sul e Goiás vivem estiagem que prejudica a produção e a safra de grãos, a região sudeste é beneficiada com a ocorrência de chuvas acima da média nos meses de setembro e outubro. O fenômeno Laninha gera alterações no clima em todo o país.
Essa é a terceira vez em um período de 40 anos que a variação acontece, causando quebra de safra, chuvas de granizo e seca intensa. Especialistas explicam que é necessário que produtores de alimentos façam estudos prévios e acompanhem de perto a variação do clima, para que o início do plantio seja feito ainda durante a primavera. E agora vamos conferir como fica o tempo em todo o país nesta quarta-feira. As chuvas se intensificaram no norte e nordeste. Hoje são esperados 72 milímetros de acumulados de chuva na Bahia. No interior do Nordeste também há destaque para chuva elevada, com 32 milímetros de água. Alerta para altos acumulados de chuva e risco de alagamento e inundação nestes locais. No norte, o estado com chuva mais intensa e volumosa é o Pará, com 36 milímetros. Enquanto o tempo chuvoso se concentra no topo do mapa, no centro-sul do país, a atuação do ar seco de origem polar inibe a formação de chuva em áreas do sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Agora, uma nova frente fria, umidade e circulação de ventos no norte e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo vão aumentar as condições para chuva forte em outras áreas do centro-oeste e sudeste. Vamos às temperaturas, pois as chuvas não vão amenizar tanto o calor. Porto Alegre pode atingir 33 graus, Rio de Janeiro 30 graus. Os cuiabanos também vão passar calor, 38 graus, e em Salvador 28 graus. Agora a gente muda de assunto porque as mudanças climáticas, a mobilidade urbana e a saudação do Papa Francisco ao povo brasileiro estão entre os destaques internacionais. O jornal The New York Times destaca o não cumprimento de promessas para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Somente 26 dos 193 países que concordaram no ano passado em intensificar as ações climáticas seguiram com planos mais ambiciosos, segundo as Nações Unidas. Os dois maiores poluidores do mundo, China e Estados Unidos, tomaram algumas medidas, mas não prometeram mais este ano. E o clima e as negociações entre os dois estão congeladas há meses. As consequências podem ser chuvas intensas, incêndios florestais, seca, calor extremo e extinção de espécies. O espanhol El País estampa a eleição do primeiro-ministro britânico. Rishi Sunak pretende formar um governo inclusivo para buscar a paz entre os conservadores. A ideia é manter líderes próximos a Boris Johnson no governo. O italiano Avvenire alerta para a crise humanitária no Mediterrâneo. 2 bebês com cerca de 1 mês de idade foram encontrados sem vida num barco em Lampedusa, informou a Guarda Costeira. O incidente ocorreu durante a travessia de Sfax, na Tunísia. Mais de 400 pessoas foram resgatadas pela Guarda Costeira e outros 1.300 migrantes estavam no mar da Sicília e Malta. O Vatican News traz em sua capa a audiência geral do Papa Francisco desta quarta-feira. Na ocasião, o Santo Padre recordou a beatificação de Benigna Cardoso da Silva, a jovem mártir do Ceará. O Papa Francisco pediu que Nossa Senhora Aparecida proteja o povo brasileiro e que livre do ódio, da intolerância e da violência. E a seguir vamos conhecer o trabalho missionário das Irmãs da Apresentação de Maria em Portugal. Saímos para o intervalo com imagens de Florianópolis, em Santa Catarina. Por lá, o dia será de sol com algumas nuvens e os termômetros variam entre 20 e 28 graus. Olá, estamos de volta. E você costuma ler os rótulos dos alimentos? Se sim, fique atento. Desde o começo deste mês, as novas regras para rotulagem já entraram em vigor. Mas as empresas têm até o ano de 2025 para realizar as mudanças. Uma das principais novidades que o consumidor deve observar é a identificação do alto teor de 3 nutrientes: os açúcares, gorduras saturadas e o sódio. Essas informações devem estar na frente da embalagem.
Nossa equipe conversou com uma nutricionista que explica as quantidades destes nutrientes que os alimentos devem conter, porque essa nova identificação é importante. Esses 3 ingredientes são os ingredientes que trazem malefício para a saúde. Os açúcares, eles não têm nutriente nenhum, simplesmente eles têm valor calórico e contribuem principalmente para o ganho de peso e para a diabetes, tipo 2. A gordura também. A gordura é importante você estar controlando ela para ver a quantidade de gordura saturada ou insaturada, ou monoinsaturadas, porque é elas que vão fazer a gordura que entope as artérias, trazendo problemas cardiovasculares. Além do que a gordura, ela tem em torno de 9 calorias, então se um carboidrato tem 4 calorias, uma proteína 4 calorias, a gordura tem 9. Então ela compromete e auxilia a propensão à obesidade também. E o sódio também, no dia a dia que nós temos, uma pessoa que já tem uma predisposição à diabetes, está acima do peso, e começa a ter uma hipertensão pelo acúmulo de sódio exógeno, né, que a gente acaba consumindo, então pode dar um problema de pressão arterial e, consequentemente, doenças cardiovasculares. Em relação ao sódio, por alimento, por rotulagem, em torno de 200 miligramas de sódio. Em relação à gordura, de 2 a 9 gramas de gordura. Em relação a açúcares, que a gente pensa como carboidrato, não somente açúcar puro, em torno de 30 a 40 gramas é o suficiente numa alimentação para uma pessoa de 2.000, 2.500 calorias. Eu não estou falando agora sobre dieta de emagrecimento para ganho de peso. A gente está falando com um indivíduo normal. Então, é importante? Porque o produto acaba sendo mais saudável, porque está na legislação da Anvisa, mesmo a pessoa não sabendo interpretar, o alimento já está com menos açúcar, menos gorduras e menos sódio. Neste mês missionário, a nossa equipe em Portugal visitou a Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria, fundada por Santa Maria Rivière, que foi canonizada pelo Papa Francisco em maio deste ano. Maria Rivière, fundadora da Congregação Irmãs da Apresentação de Maria. Uma jovem mulher com altura de apenas 1,32 m, mas a sua ousadia foi grande e desejava levar a compaixão aos filhos de Deus. E então ela tinha, sobretudo, 2 padres que a ajudavam a nível espiritual, e quando começou a reunir as 4 primeiras companheiras para começar esta fundação, elas queriam fundar alguns dias depois, que era o dia da festa de Santa Catarina de Sena. E foi um dos padres que disse: mas por que não fundar no dia do mistério da apresentação de Maria? Maria Rivière quase nem conhecia esta festa, mas acolheu esta proposta do seu diretor espiritual como um sinal de Deus e confiou tudo a Maria também através desta apresentação. Neste mês missionário, as cerca de 800 religiosas destacam-se por estar em 20 países da América, Europa, Ásia e África. Em Portugal, chegaram em 1925. Vivem um ano de celebração tendo em vista a canonização de Santa Maria Rivière em maio, pelo Papa Francisco. Oportunidade de tocar na atualidade do carisma e recordar como nasceu a instituição em 1796, na França, em momento conturbado quando do advento dos ideais da Revolução Francesa. O carisma da apresentação de Maria, como é centrado em Jesus Cristo nos Evangelhos, é um carisma também muito atual nos nossos dias presentes, nos dias de hoje. A fundação da congregação tem ainda como base uma forte experiência da Madre aos pés da Pietà. Um encontro entre uma criança portadora de deficiência e uma mãe com seu filho morto nos braços, quando brotou uma súplica: se me curares, hei de trazer-te muitas crianças para te amarem muito. A presença mariana é muito forte. Maria Rivière, nossa fundadora, dizia que conseguiu tudo através de Maria. E com essa reportagem inspiradora, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Hoje nos despedimos com imagens de Maceió, Alagoas. Continue com a programação da TV Canção Nova e um ótimo dia para você.